Muito obrigada. Aqui saírem são algumas perguntas que eu tenho para fazer também. Então, é impossível cobrar alguma coisa, dizer que alguma coisa está ruim, sem fazer uma comparação. E nesse momento, que eu tenho irmãos para comparar, é o passado com o presente, certo? Igor, gosto de você, você é uma pessoa gente boa, mas nada que eu venha falar aqui pode ter certeza que é pessoal. No governo do Alex, eu fiz parte do governo dele, eu tive muito orgulho, muito motivo para ter orgulho. Por exemplo, programas sociais. Tinha programa Segundo Tempo, PET, PELC, tinha Karatê, professor Elisaldo, tinha 1.500 alunos, o Fumaça dava aula também, de capoeira. Tinham muitos programas, teve até uma campanha para pagamento de IPTU, que eu coloquei uma placa na época da comunicação, mostrando que um jovem da cidade ocidental foi campeão sul-americano de Karatê. E tudo isso motivava os outros jovens. Tudo isso era um motivo para não vou para a rua não, vou lá para o Clube Recanto das Águas, como eu acabou de dizer, porque lá tem 14 piscinas, lá tem aula de xadrez, ping-pong, era o segundo tempo das escolas municipais. E hoje a gente não vê isso. Na época do governo Alex, e não é porque ele está aqui, porque eu já reclamei de várias deficiências do governo dele aqui, já inclusive assinei CPI aqui contra o governo passado, todo mundo sabe, mas no governo dele, a cidade era muito mais iluminada. As lâmpadas da avenida e outras ruas principais eram brancas e mais fortes, foram trocadas por lâmpadas amarelas com a desculpa de que isso é economia de energia. Quanto tem que se economizar para pagar uma vida que se perde? O Girafas, o dono do Girafas falou que quer ir embora porque a avenida é escura e não tem segurança. O Subway está anunciado no OLX porque lá na frente, pode passar na praça, é escuro. A praça foi reformada, alguns gostaram, outros não, mas era toda iluminada e não tem uma lâmpada da praça acesa. Nenhuma daquelas que foram colocadas. E aquilo custou dinheiro e muito dinheiro. Bom, além da praça, das avenidas, a gente vê que todas as ruas estão escuras. Prova disso é um vídeo que eu fiz, como o Luciano falou, no Friburgo, que eu parei no cruzamento. Por um lado tudo escuro, do outro lado tudo escuro, as 4 ruas, todas escuras no Friburgo. E se tiver achando que é mentira, é só acessar o meu perfil no Face e olhar. Falaram aqui também, acho que foi o Ageu, o mato, secretário. Eu tenho um monte de foto aqui no meu celular, posso mostrar para Vossa Excelência. Com 2 metros, 3 metros de altura, no ocidental, o parque inteiro, em todos os bairros, a cidade está abandonada. Lixo para tudo que é lado. Não é só no aterro sanitário, não. É na cidade também. Rato. Falaram aqui agora. Eu estava no comércio conversando com alguém, já eram as 10h30 da noite. Rato desse tamanho brincando na rua. Sabe? Tem uma praga de rato na cidade. E isso é lixo. Então, aí você fala, o que isso tem a ver com segurança pública, vereador? O que o mato alto tem a ver com segurança pública? É esconderijo de ladrão. O que a rua escura tem a ver com segurança pública? Ninguém vê nada. E agora eu quero entrar no ponto que se refere ao GGIM. No mandato passado, secretário, se o senhor botar, e qualquer um aqui botar no YouTube, um vídeo escrito assim, ó, flagrante de tráfico de droga em cidade ocidental. Uma matéria da TV Bandeirantes foi veiculada em todo o Brasil na época e está no YouTube para o mundo inteiro, de um flagrante de tráfico de droga na porta da escola Josefa. Mostra a cara do meliante vendendo droga, major, mostra os alunos que estavam comprando e mostra a polícia chegando na hora e prendendo o bandido. Para isso serve o monitoramento. Então funcionou. Eu achava muito interessante aquele programa, mas eu tinha conhecimento do tamanho da importância. E eu fui com o Dr. Rafael Cristalina e nós, acompanhados do comandante da polícia de Cristalina, fomos conhecer o GGM de lá. Na mesma casa tinha um copom da Polícia Militar,
e a sede da Guarda Municipal. E agora eu vou falar de Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Cristalina fazia a ronda escolar, uma ronda comercial, a ronda de trânsito. Funciona, auxilia a polícia, todo mundo sabe disso. Eu estou aqui com um projeto, Betim pela Paz. O prefeito de Betim prometeu na campanha, assim como a Gisele, que ia fazer um projeto municipal, um plano municipal de segurança pública. Pois é, a apresentação começa assim, ó: ao povo de Betim, Minas Gerais e de nosso país, conforme anunciamos no início de fevereiro desse ano, efetivamos a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. E aí continua, ele prometeu e cumpriu. E dentre todas as ações estão lá: criação da Guarda Municipal, a aprimoração do GGN com aumento de câmeras. Ele fez. Aí me falar que lá é porque tem dinheiro, vereador Paulo, eu concordo com Vossa Excelência. Existe um estudo para a aplicação do plano ou do projeto, e eles têm que ver que no mínimo a cidade que dá para fazer. Então, para tudo, eu acho que se existe um estudo para ser feito, tem que ser feito. A vereadora Kézia falou agora há pouco que, em vez de diminuir a maioridade penal, era melhor botar esses jovens na escola. Se tivessem roubado menos da Petrobras, dava para pagar um curso de formação para esses jovens tudinho. Entendeu? O país está desse jeito. Vários falaram que a gente está perdendo a credibilidade, e é verdade. E eu queria pedir ao secretário, a todos aqui presentes, ao major, ao representante do secretário de Segurança, major Marcelo, nós somos responsáveis por um monte de vidas, muitas vidas. Eu falei para o secretário, dentro da secretaria, o que o senhor pode fazer com a cidade ocidental? E ele falou, não, tem que fazer um estudo e tal. Eu falei, eu não quero levar daqui do seu gabinete para o ocidental mais uma promessa. O povo está cansado de promessa. E eu só prometo em campanha, e quase tudo que eu prometo, eu consigo cumprir. Sabe por quê? Porque eu não prometi emprego, eu não prometi ponte, eu não prometi guarda municipal, eu não prometi um hospital, como foi prometido para o ocidental, de especialidades, que prometeram. Eu prometi criar lei e fiscalizar. E é isso que eu faço na Câmara. Então, gente, só para encerrar, senhor presidente, a gente vê a tamanha necessidade do apoio da polícia, sim, aqui, major, de Brasília, em conjunto com o Major Clemente, que eu sei que é um guerreiro que faz tudo que pode. Eu sei que ele faz. Mas eu pedi para o secretário, ele prometeu para a gente uma ronda da Polícia de Brasília, no ABC e aqui no centro também. E eu queria estender esse pedido ao Dom Bosco, que também faz limite com Brasília, e tem Polícia de Brasília rodando ali perto do Vila Suíça, então não custa nada passar no Dom Bosco. Queria pedir ao nosso secretário que repense com relação à Guarda Municipal que foi prometida. Ela é um instrumento importante do município, e eu vou mostrar para o senhor. Acho que o Ageu já falou, mas eu faço questão de relembrar que a segurança pública aqui no município não é responsabilidade do Estado e do governo federal só não. Está aqui, ó. Segurança pública é um dever do Estado. Eu não sei se o senhor sabe, o significado de Estado na Constituição não quer dizer o Estado de Goiás, ou o Estado do Pará. O Estado que fala é a nação. E lá embaixo fala o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalação conforme dispuser a lei. O guardalhaço ali e o Júnior, e eles sabem o que é a ameaça que ele corre, o risco que eles correm dentro dos órgãos públicos. Então, para fechar, eu quero agradecer a vocês que vieram. Eu vou ficar aqui para ouvir a resposta de todos, Major. Mas eu queria deixar bem claro a minha insatisfação com o governo municipal nessa omissão. Muita gente aplaudiu o seu discurso quando disse que não é responsabilidade sua, mas se você tivesse mantendo a cidade limpa, o capim cortado, a cidade iluminada, uma guarda municipal que você prometeu, talvez faria esse desvio. Passa a palavra para o secretário de governo, Igor Alves. Me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, a pergunta número 1. A pergunta.
Pedro Fernandes, só faço valor de monitoramento. Ageu, Emanuela e Luciana Pontes dirigiram perguntas a você. Ageu, e aí já respondo uma parte também do que o Rodolfo disse, aqui, uma das perguntas das várias. Não disse que não é responsabilidade do município, não. Eu disse que o município também faz a parte dele, a responsabilidade maior é do Estado e do governo federal. Insisto nisso, porque são lá que se concentram os maiores recursos, não é no município, não. E o município tem feito a parte dele, a AGEU, o vereador, quando faz o repasse para o banco de horas, quando investe na segurança pública junto com a polícia militar. Agora, se você, eu sei que você é um rapaz, esteve com a gente lá no Dom Bosco, uma das suas perguntas também, enquanto ao Dom Bosco, é a limpeza urbana e iluminação pública. Isso? Você esteve com a gente lá no Dom Bosco, você, o Abner, durante um dia todo, para poder estar vendo a questão da roçagem, iluminação, e fizemos questão de você estar lá o dia todo. E não só no dia, mas ao delongar da semana. Infelizmente, o secretário Avelar, que aqui está, e também passa esse relatório todas as vezes que a gente vai lá, naquela semana que a gente foi lá, vocês sabem bem, você estava lá, que choveu bastante. Tem muitos trabalhos que dá para se fazer com chuva e sem chuva. Então, o que eu posso dizer para você é que o que a Prefeitura pode fazer enquanto esteve lá fez, mas iremos retornar para que essas demandas a gente possa estar resolvendo. Da Emanuele, ela fez algumas ponderações, Emanuele. Eu anotei algumas, enquanto a questão do monitoramento, eu acho que é referente ao município, e enquanto ao multiuso também. Eu acho que são as duas coisas que tratam aqui da questão municipal e a guarda municipal. E a guarda municipal, acho que eu já vou responder algumas questões do Rodolfo e da Luciana Pontes. Cadê a Luciana? Está ali. Batalhão escolar, sim. Questão do monitoramento, Emanuel, eu não sei se é enquanto ao GGIM ou enquanto ao monitoramento. Não, o que foi prometido em campanha, que sim, ainda não foi efetuado pela Prefeitura. Não, o que eu estou especificando é tipo assim, qual é a solução, qual foi o projeto, como é que vai ser gerido isso, porque o GGM já é passado, pode ser que volte. Sim. Mas eu estou falando o que foi prometido em campanha, que ainda não foi. Questão do GGM. O ex-prefeito Alex está aqui. Eu acho que tem que se ter muita responsabilidade. Eu não fui criado com educação, do qual eu vou usar o microfone para poder estar gritando, assim como o vereador Fábio Correia. Não mamei até os 5 anos, não, viu, Fábio? Mas também fui criado para poder dar as respostas sem precisar gritar, para poder estar respondendo dentro do limite ponderado do que o argumento venha nos dar, a discussão venha nos dar. Agora, o prefeito Alex Batista está aqui, e a questão do GGM, eu não vou direcionar a palavra para você. Não, respeito o vereador que tem, O prefeito Alex Batista está aqui para poder estar sendo prova. O GGM funcionou durante a sua gestão. Hoje existe a prestação de contas que deve ser feita no portal, e tenho certeza que ao fim da prestação de contas, o município estará apto novamente a estar pactuando com o governo federal para poder estar reativando o GGM, que encontra-se sim em diligências para a prestação de contas do convênio, que acredito que os prazos estão sendo dados para que o senhor possa fazer de tal forma. Então, o GGM, a gente precisa dessa resolutiva enquanto a pactuação do convênio, pois não é um programa barato, como foi dito aqui também. O projeto foi desenvolvido, acredito que funciona bem em algumas cidades, Cristalina, acredito que Lusiana também possa vir a desenvolver, mas o município ele tem que ter recursos municipais para poder estar mantendo, principalmente a questão, dar um exemplo, da manutenção das câmeras. A manutenção daquelas câmeras tem sistema analógico, não é sistema digital ainda, e o Pedro Fernandes, que mexe com isso, pode depois pegar e explicar melhor para a gente. No Brasil, existem somente 2 empresas que são aptas a prestar aquele tipo de serviço. Então, a manutenção dessas câmeras, ela é muito cara. E o município que não tem recurso, que nem o nosso, que vive praticamente de FPM, arrecadação de